A terceira questão que eu havia deixado para vocês é a seguinte: quando uma ligação é covalente polar? A ligação covalente, que acontece entre não metais, ela pode ser polar, como eu expliquei na questão, apolar, desculpa, como eu expliquei na questão anterior, ou ela pode ser polar. Ela vai ser apolar quando a subtração aí das duas eletronegatividades dos dois elementos derem zero e os elementos forem iguais. Vai dar zero porque os dois são iguais, um anula o outro. Aí a questão 3 é quando que ela vai ser polar? Ligação covalente polar. Quando eu tenho dois não metais, mas eles são diferentes. Por exemplo, o ácido clorídrico. Ele é formado por hidrogênio mais cloro. São dois não metais, mas um é o hidrogênio e o outro é cloro. Se são elementos químicos diferentes, tem número de eletronegatividades diferente. Vamos supor que o hidrogênio tem eletronegatividade 2 e o cloro tem eletronegatividade 3,5. 3,5 menos 2 sobra quanto? 1,5. Opa, então tem polaridade. Se teve valor aí na subtração, sobrou alguma coisa, então tem eletronegatividade. Se não sobrou nada, deu zero, é apolar, não tem polaridade. Se eu peguei as duas eletronegatividades, subtraí uma pela outra e deu alguma coisa, algum resultado, então tem polaridade. Um exemplo no ácido clorídrico, o cloro 3,5, o hidrogênio 2, 3,5 menos 2 sobrou 1,5. Opa, a ligação ela é covalente porque são dois não metais, só que ela é polar, tem polaridade, sobrou. Teve sobra. O valor que é próximo, quando a sobra for até próximo de 2, a minha ligação ela é covalente polar. Espero que tenha ficado claro para vocês. E a quarta questão que eu havia deixado para vocês é quando que uma ligação será iônica. Primeiro, para ter uma ligação iônica, eu tenho que ter um metal ligado a um não metal. Então, já são elementos químicos diferentes. Se são elementos químicos diferentes, eles têm eletronegatividade diferentes. Então, a minha subtração aí vai ter resultado. Elementos químicos diferentes, eletronegatividade diferente. Eu pego, por exemplo, sal de cozinha. Eu tenho o sódio e eu tenho o cloro. O sódio tem um valor de eletronegatividade, de força de atração, e o cloro tem um outro valor diferente de eletronegatividade, que é a força de atração. Cloro é 3,5. Vamos supor que o sódio seja 2. 3,5 menos 2 sobra 1,5. Ou seja, é polar. Deu resultado? É polar. Só quando o resultado da subtração for zero que será apolar. Se teve sobra, teve resultado, então a minha ligação ela é polar. Ela é iônica por quê? Porque eu tenho um metal, que é o sódio, ligado ao não metal, que é o cloro. Então, metal com não metal, a gente já sabe que é ligação iônica. Teve sobra? Polar. Ela não pode ser apolar. Só vai ser apolar quando o resultado for zero. Como o resultado deu diferença aí, então a minha ligação ela é iônica polar. Normalmente as ligações iônicas elas são polares, porque ligação iônica é sempre metal com não metal. Então, se são elementos químicos diferentes, são eletronegatividades diferentes, vai ter resultado aí na subtração. A minha ligação ela só será apolar quando ela for covalente, dois elementos químicos iguais. Um anula o outro, o resultado é zero. Não tem quem tem mais força e quem tem menos força, porque os dois são totalmente iguais. Então, o resultado é zero. Então, vamos lá só para retomar. Ligação covalente apolar, resultado zero, elementos químicos iguais. Ligação covalente polar, elementos químicos diferentes, resultado diferente de zero. Ela é covalente polar. Ligação iônica, elementos químicos diferentes, resultados diferentes, tá? Ela é também ligação iônica polar. Espero que tenha ficado claro para vocês esses 4 exercícios.